Hey guys, bem-vindos a mais um episódio do The Dreamers Talk e neste episódio eu falo com nada menos, nada mais do que o grande Gabriel Mendes. Ele é um dos membros da Dream Big e ele foi um estudante atleta nos Estados Unidos durante um ano com bolsa esportiva. Então neste bate-papo nós vamos falar exatamente sobre essa oportunidade de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos com bolsas. Para tu que és um atleta que tens o desejo de estudar no exterior com bolsas, esta é uma excelente oportunidade. Então eu espero que tu te conectes com essa nossa Dreamers Talk com o Gabriel Mendes. Welcome to the Dreamers Talk. Então, para começar, dá aí uma introdução, quem tu és, de onde tu vens e como é que surgiu essa oportunidade de estudar nos Estados Unidos e jogar futebol com uma bolsa? Boa. Hoje eu tenho 24 anos, né? Sou de Salvador, Bahia, mas essa oportunidade surgiu para mim em 2013, quando eu descobri a oportunidade que existia sim a possibilidade da pessoa continuar jogando futebol, praticando esporte e poder fazer faculdade nos Estados Unidos. Quando eu tive o conhecimento disso, para mim assim, meu olho brilhou muito, foi tipo, é isso que eu quero para mim. Eu estava já fazendo faculdade no Brasil, mas na hora eu falei com meus pais, conversei e falei, olha, é isso que eu quero, eu vou treinar, vou ver tudo que precisa ser feito para conseguir ir para os Estados Unidos. E aí eu fiquei me preparando mais de 2 anos, estudando inglês, treinando futebol, fazendo vídeo para poder jogar nos Estados Unidos. E aí em 2015, em agosto de 2015, quando eu completei 20 anos, 3 dias depois que eu completei 20 anos, eu viajei e embarquei para Filadélfia. Foi lá que começou a minha experiência. E tu lembras da primeira vez que tu ouviste falar desta oportunidade ou não? Sim, foi exatamente em 2013, num outdoor, lá em Salvador, que eu vi que existia a possibilidade de você ser um estudante atleta nos Estados Unidos. Que massa, meu. E quando é que te veio à cabeça que isso seria uma oportunidade para ti? Tipo, porquê é que tu pensaste que tu terias a oportunidade de fazer isso? Quando é que tu sentiste que era para ti aquilo ali? Boa. Engraçado, essa pergunta é muito boa, porque eu tinha uma crença de que eu queria ser jogador de futebol, mas eu não me sentia muito confortável em ser jogador no Brasil, porque eu via assim como é que era o perfil dos atletas aqui no Brasil, a rotina, e eu sentia que não era algo que eu estava buscando. Apesar de amar o futebol, eu sentia que aquela rotina ali do cara estar no alojamento, ter que abrir mão dos estudos, só pensar em futebol 24 horas, também não era algo que me interessava muito, sabe? Eu sempre estudei em escola particular, sempre tive também um pouco de bom desempenho acadêmico, então eu queria sim ser jogador de futebol, porque era meu sonho, mas não queria ser aquele perfil de atleta que ouve pagode e quer aquela boleiragem, sabe? Quer ser só pensa em futebol 24 horas, não. Eu queria algo além. E aí quando eu vi que nos Estados Unidos eles tinham essa possibilidade da pessoa conciliar os estudos, ou seja, enquanto recebe um diploma americano, poder jogar em alta performance, poder se desenvolver, aí eu falei, nossa, isso é pra mim, véio. Esse é o caminho que eu quero. E não veio o friozinho na barriga, tu teres saído do país, de uma aventura completamente nova, estás num país novo, o teu inglês também não era tão bom nessa altura. Como é que tu lidaste com esse friozinho, ou se ele houve ou se não houve, se foste sempre muito claro no que tu querias? Se rolou uma dúvida? Eu tinha muita ansiedade, na verdade. Eu pensava muito, eu sonhava já jogando nos Estados Unidos, já fazendo faculdade. Eu tinha esse pensamento diariamente, era incrível, assim, que foi uma motivação diária. Esse sonho, assim, quando eu percebi que era um sonho que eu queria realizar, virou parte da minha rotina todos os dias. Então tinha um frio na barriga, tinha às vezes uma dúvida, mas a vontade de querer realizar aquilo, de poder viver aquela experiência, era o que eu mais buscava, todos os dias. E uma vez que tu chegaste nos Estados Unidos, toda essa preparação, depois quero também que fales um pouco mais sobre como foi essa preparação mesmo, mas para as pessoas entenderem melhor, uma vez que chegas nos Estados Unidos, o que é que acontece? Tu chegaste nos Estados Unidos, chegaste no aeroporto, quem é que te foi buscar? Para onde é que tu te viraste? Estavas num país completamente novo, não conhecias nada, o que é que aconteceu ali? Foste direto para a universidade e depois como é que te adaptaste? O que é que tu gostaste, o que é que não gostaste? Introduz-nos assim um pouco a experiência já nos Estados Unidos. Legal. Me veio na memória aqui você falando sobre isso do aeroporto, me veio aqui a cena, eu chegando lá no aeroporto da Filadélfia, e quem me recebeu foi o auxiliar do treinador, que me buscou lá junto com um brasileiro do time. Eles me pegaram de carro lá. E engraçado que a primeira situação, assim que eu cheguei do aeroporto, foi que eu não achei minha mala. Então eu fui o último passageiro do avião procurando minha mala, tentando falar inglês, dizendo a cor da minha mala e ninguém achava. E aí depois eu até descobri lá, consegui. Mas foi realmente assim, naquele momento que eu cheguei nos Estados Unidos, quando a gente saiu do aeroporto, que eu olhei assim para a janela do carro, que eu vi assim, um mundo diferente, muito diferente do Brasil, foi ali que começou a cair a ficha. Eu falei, caramba, eu estou nos Estados Unidos, eu estou pisando em solo americano.
Isso pra mim foi realmente assim, de brilhar o olho. No início tudo são flores, né? Então você tá ali, o céu é mais bonito, as pessoas, tudo você tá encantado. Mas depois vem os desafios do intercâmbio, né? E de crescimento, de oportunidade de você realmente se desenvolver. Massa, meu. Então, o treinador, o auxiliar foi de buscar e vocês foram para onde? Pronto, aí ele me mostrou a minha faculdade, fez um tour pela faculdade rapidamente e depois me levou para minha casa, onde eu ia morar durante aquele ano, que era uma residência estudantil com outros estudantes, bem próximo do campus, né? Era uma casa. Então foi a primeira vez que eu me vi sozinho em outro país e morando em uma casa sem meus pais, né? Sem minha família. Então era eu sozinho ali naquele momento, sabendo que teria que cozinhar, sabendo que teria que arrumar minhas coisas, ou seja, era aquele cordão umbilical sendo... naquele momento ali foi quando eu rompi o cordão umbilical dos meus pais. Assim, agora Gabriel independente, se virando aí por conta própria. E tu estavas morando com quem? Estavas morando sozinho? Eu estava morando com mais 3 estudantes atletas da minha faculdade, que já eram veteranos, né? Eles já eram junior year, então eles já tinham mais experiência, um brasileiro, um colombiano, e também tinha um mexicano. E uma vez que tu já estás nesse ambiente, já conheces a faculdade, tens a tua casa já, como é que era a rotina de um estudante atleta no início e depois uma vez que a temporada começa e quando a temporada acaba, o que é que vocês fazem? Além disso, como é que era o concílio entre o estudo e o futebol? Tá. Eu, antes de ir para os Estados Unidos, uma coisa que eu fiz assim muito bem foi o meu dever de casa, né? Eu primeiro li bastante sobre pessoas que já estavam nos Estados Unidos, sendo estudantes atletas, depoimentos, vídeos. Então eu já fui meio preparado mentalmente do que estava me esperando. Eu sabia que era importante estudar, eu sabia que era importante ter um inglês bom, eu sabia que era importante estar bem fisicamente. Então eu me preparei muito durante esses 2 anos. Isso foi algo positivo. Só que chegando nos Estados Unidos, mesmo assim eu percebi que ainda tinha que ter preparado melhor. Porque eu vi que fisicamente eles são muito exigentes. Eu já lia sobre isso, mas eu vi que eles realmente são muito exigentes na parte física, de você estar bem, de você estar com preparo físico, com boa resistência. Então, a pré-temporada, antes de começar a season, eram cerca de 2 a 3 treinos por dia. E aí vinha treino de manhã desgastante, depois treino de tarde, depois final da tarde mais um treino. Então você saía assim realmente do final do dia ali na noite com a perna dolorida, né? Tipo, você sabe bem que você estava lá comigo. Então... foi uma experiência marcante, sabe? Foi tipo assim, diariamente você tendo que matar um leão por dia ali, sabe? Tipo, tentando provar o seu limite ali, passar do seu limite. Na questão também do inglês, foi esse primeiro contato assim com a língua foi uma barreira muito grande. Então, tipo, eu queria me expressar, sempre fui uma pessoa comunicativa, mas eu sentia uma limitação. Então, no futebol isso me colocou uma barreira. Na questão da faculdade também, nas primeiras aulas, eu lembro que eu ficava meio que boiando totalmente, tipo, não conseguia entender o que o professor estava dizendo, os conceitos, ficava muito tímido, sem querer falar, porque eu não queria falar errado, medo do julgamento. Então foi tipo assim, de uma vez só, desafios acadêmicos e desafios no esporte. E desafios pessoais também, né? E pessoais pra caramba, exato. O intercâmbio é complicado, pessoal. Não sei se é tão boa ideia assim fazer intercâmbio. mas eu e o Biel, nós nos conhecemos nos Estados Unidos, exatamente nesse ano. Eu já estudava nessa faculdade e jogava futebol também, desde o ano passado. Então era o meu 2º ano e para o Biel era o primeiro lá. Inclusive, eu te acolhi para caralho, não foi? Exato, eu tenho que falar sobre isso ainda. Um tópico só disso aí. E então eu estava vivendo tudo isso também. É realmente uma experiência fora do comum e muito, muito puxada, meu. Eu lembro-me da pré-temporada lá, nós treinando, quase desmaiando, o pessoal vomitando e o coach lá, tipo, vai, bora. É complicado, pessoal. Para quem quer fazer essa experiência, prepare-se fisicamente, pelo amor de Deus. Depois não digam que eu não avisei. Mas é incrível, mano. E depois, como é que tu começaste a pegar o inglês? Como é que as coisas começaram a tomar forma? Foi sempre muito difícil o intercâmbio ou ficou mais de boa? Tu começaste a valorizar outras coisas também sem ser o futebol? Tipo, conta um pouco depois da jornada, uma vez que tu estava lá mais integrado. Certo. É bom lembrar que o intercâmbio tem sim vários desafios, é algo assim, não é para qualquer pessoa, mas no final vale a pena, tá? Então quem tá aí animado, continue, tipo, motivado, porque vale muito a pena. Eu não me arrependo de nada. Agora sim, depois dos primeiros meses foi ficando melhor, né? Como você me falou, você me acolheu muito bem, o Pedro também, que é da Dream Big, me receberam e falaram que eu poderia morar na casa com vocês. Então muita gente diz assim, quando chegar lá no outro país, não ande com brasileiros, não ande com pessoas que falam português. Isso eu não sou muito a favor, eu sei que faz sentido por causa da questão do inglês, mas, por exemplo, na minha experiência, se eu não tivesse tido o apoio, o suporte do seu, do Pedro, teria sido muito pior para mim, sabe? Sim. Então, às vezes é uma base ali, um apoio de uma pessoa que fala a mesma língua, também é algo positivo.
É claro que também se você ficar 24 horas com aquelas pessoas, você acaba se acomodando. Como tiveram situações que eu pedi para você falar para mim alguma coisa que eu não queria me expressar e tal. Isso não é positivo, mas no geral foi algo muito bom. E depois dos primeiros meses, que você já vai entendendo mais ou menos a rotina, você vai acostumando o seu ouvido, você já começa a falar mais, já começa a ter mais segurança, aí a experiência começa a deslanchar, sabe? Aí você começa realmente assim, tipo, botar seu potencial para fora, você já não se sente mais preso, você já percebeu que é aquilo ali mesmo, sua vida agora. Então é encarar, sabe? E aí é peito aberto, cabeça erguida e enfrentar. Eu lembro que depois que o meu inglês já estava melhor, que eu já estava falando bem, na sala de aula já não era tão desafio, já consegui tirar notas boas, já fiz amizades. No futebol também comecei, já estava muito melhor fisicamente, com preparo físico. Então as coisas foram caminhando, sabe? Então é o desafio inicial, mas depois que você passa aquela primeira barreira da adaptação, as coisas vão fluindo melhor. Nós que vivemos a experiência e trabalhamos com isso, nós sabemos o quão enriquecedora essa experiência é, tanto para pessoas que são mais académicas, mais aliadas ao estudo, porque têm essa oportunidade de estudar no exterior com uma bolsa, mas também para o esportista, que ama o esporte e quer uma oportunidade de continuar a praticar o esporte e ser recompensado, até financeiramente pelo esporte, porque vamos receber uma bolsa, né? Isso. Fala um pouco mais do quão profissional essa experiência é, das infraestruturas, a nossa academia lá, a quantidade de campos que nós tínhamos, fantástico. quantidade de treinos por semana, jogos, para um esportista entender que realmente está alinhado sim se a pessoa quer seguir o esporte, e fala também um pouco da parte académica para uma pessoa que quer sim ser um académico e que quer ter uma educação foda, entender também que é a experiência certa. Boa. Isso aí é algo que eu lembro muito bem, que eu ficava vendo lá em casa no computador os vídeos das faculdades, né, a D1, as universidades maiores dos Estados Unidos, e eu ficava encantado com aquela estrutura, com aquela todo aquele aparato que eles têm, né, de academia, campo de treinamento, fisioterapia. E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu cheguei na minha faculdade, que não era nenhuma das maiores, era até uma de médio, pequeno porte, mesmo assim a minha expectativa se cumpriu, sabe? Era aquilo ali que eu tinha visto. Eles investem muito no esporte. Eu lembro que no Brasil algumas pessoas falaram: Gabriel, você já está com 20 anos, esse sonho aí é sonho de criança, você ainda vai querer continuar jogando futebol, vai querer perseguir isso. E ainda bem que eu fui teimoso e falei: não, eu quero, é meu sonho ser jogador, eu quero continuar futebol. O futebol me possibilitou receber uma bolsa esportiva que me fez ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio, que sem a bolsa não teria condições financeiras de ir. Então, só por isso o futebol já realizou um sonho meu. E chegando lá, eu tenho uma academia que na minha cidade, eu nunca vi uma academia melhor do que da minha faculdade. Em Salvador não tem uma academia que nem aquela. Campo de treinamento, campo de jogo, fisioterapia. Eu lembro que machuquei nas primeiras semanas, tornozelo, tossi. Tive total assistência médica, fisioterapeuta, que me recuperei rapidamente. Toda a estrutura, viagens com o time, ônibus com o time, uniformes padronizados, até sendo patrocinado, né, tipo, por grandes empresas. Então, assim, você realmente vive uma rotina de um jogador profissional. Exato. Treinos diários, mais de um treino por dia, rotina de jogos. Então, assim, a experiência de ser um jogador eu tive ali nos Estados Unidos. E foi até ali que eu percebi que talvez não era bem o que eu queria para minha vida. Porque eu percebi que realmente um jogador ele precisa ter muito comprometimento físico, precisa abrir mão da liberdade dele, para estar sempre naquela rotina ali de um atleta. Então eu vi que talvez para mim não fazia tanto sentido. Então até foi bom ter essa experiência para falar: não é isso que eu quero para minha vida. E em relação ao acadêmico, também incrível. Se o cara quer... você está no país que é referência à educação. Então é uma faculdade, é um país que tem um modelo de ensino que investe muito em pesquisa, que investe muito em capacitar o aluno para que ele possa realmente ir bem academicamente, fazer trabalhos acadêmicos, participar de atividades extracurriculares. Então eu acho que é um modelo assim, que consegue abranger tudo, sabe? Então você consegue realmente assim, extrair seu potencial máximo. Então é uma grande experiência. Grande. Nesse ano que nós estudámos juntos nessa faculdade e jogámos juntos, nós chegámos à final do campeonato e perdemos. Perdemos... Não precisa falar disso, né? Exato. Vice-campeão. Não, chegámos à final e perdemos. Mas até lá foi uma jornada super interessante. Nós próprios ficámos em hotéis. Nós viajámos com o time, ficámos em hotéis, compartilhámos o quarto com mais 1 ou 2 jogadores do time. Então, foda a experiência, né, meu? Nós pegámos no ônibus, viajámos 6 horas, ficámos num hotel, treininho de manhã... treininho à tarde, mais para alinhar as coisas para o jogo no dia seguinte, aí ficamos, ainda almoçamos, aí voltamos para a faculdade. Experiência super profissional. Conta um pouquinho mais desse campeonato, assim, como é que começou, como é que foi a sensação de chegar até à final
E como é que isso funciona na real? Tipo, o que é isso? O campeonato universitário? Como é que isso Legal. funciona? Isso é uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas têm essa dúvida. Primeiro que lá, como os Estados Unidos é um país continental, né, de tamanhos enormes, é dividido por conferências. Então cada região tem uma conferência, né? Na Filadélfia, os times da Filadélfia, da universidade que estão na Filadélfia também disputam contra Nova York, New Jersey, Washington, aqueles países ali da Costa Leste, aqueles estados da Costa Leste. Então, basicamente você vai ter uma conferência que você vai jogar com outros times de outras faculdades e os melhores classificados vão para os playoffs, né, que é para o mata-mata, até chegar à final. Eu lembro assim que uma coisa que me chamou a atenção era muito curioso que antes dos jogos nós tínhamos uma preleção, né, onde o treinador passava um vídeo sobre o outro time, pontos fortes, pontos fracos, melhor jogador. Então, assim, realmente como jogador profissional, sabe? Tipo, estratégia, o que tem que fazer no jogo, tipo, filmagens dos outros times. Então, eles realmente investem muito, né? Porque se a faculdade vai bem no campeonato, é maior visibilidade para a própria universidade, né? No próximo ano vai ter mais gente querendo ir. Esse ano foi um ano, para mim, foi incrível, né? Porque o histórico da faculdade, da Chestnut Hill College, era um histórico mediano, né? Nunca chegou a grandes feitos assim no campeonato. Ficava ali sempre entre as primeiras posições, mas nunca nas finais. E nosso time começou mal, né? Começou com alguns empates, as derrotas. Lembro que teve até algumas situações com o treinador, que ele estava revoltado assim, com o time, com o desempenho da gente dentro de casa. Mas aí o time foi pegando forma, né? Foi entrosando mais, e aí a gente acabou avançando, até chegar na final. Então isso possibilitou a gente viajar muito, a gente rodou bastante a Costa Leste dos Estados Unidos, e aí teve a final, né, que a gente perdeu realmente 3-2, mas já tinha sido assim, um marco histórico para a faculdade, foi televisionado esse jogo também, passou na internet, meus pais assistiram, então assim, para mim foi uma experiência incrível, sabe, tipo, eu não tenho nada assim que eu olhe para trás e falo, pô, isso... me arrependo, não, foi tipo só experiências boas. Até inclusive o fato de eu ter ficado na reserva em alguns jogos também, de não ter me dado tão bem com o treinador. Hoje eu vejo que tudo tem um porquê, sabe? Foram aprendizados, até a questão de você lidar com expectativa, frustrações, de se superar, de continuar firme ali batalhando, tudo isso assim eu vejo como grandes aprendizados. Então, para uma pessoa que quer ter esta experiência, fala só como é que era a rotina de um dia, por exemplo, de uma terça-feira nos Estados Unidos, lá na Filadélfia. Desde manhã, desde o momento em que tu acordavas até o momento em que tu ias deitar, como é que era mais ou menos? Tá, o que eu me lembro assim, uma rotina padrão. Acordava bem cedo, né? Tipo, talvez até um pouco de madrugada, umas 5 horas da manhã. Você ia treinar com o pessoal do time, geralmente fazer um condicionamento, né? Que é algum treino de resistência física, de preparo físico. Então você ia dar algumas voltas, alguns tiros na quadra ou no campo, a depender se era verão ou inverno. Ia para sua aula depois do treino, então tinha aula normal de manhã até iníciozinho da tarde. E aí no meio da tarde mais um treino com bola agora, um treino mais longo, né, com o pessoal do time. E aí de noite era um momento um pouco mais tranquilo para você estudar, para você fazer as tarefas da faculdade, organizar suas coisas. Quando tinha jogo, aí era um pouco mais cansativo, né, que aí ainda tinha a questão da viagem, de viajar com o time, jogar, voltar de noite, né. Mas enfim, assim, era uma rotina bem balanceada entre estudar e praticar o esporte. Teve dias que nós voltamos do jogo às 2 da manhã, que nós chegávamos à faculdade às 2 da manhã. É verdade. Até abrir mão de final de semana também, né? Sim, abrir mão de finais de semana. É uma rotina realmente, quem pensa que vai para lá para brincar e para jogar na areia, está enganado. É realmente profissional. E até pegando nisso de ser muito profissional, eu queria te perguntar as perspectivas que um estudante atleta tem uma vez que se forma. Porque há sim estudantes atletas que viram profissionais do futebol, há sim estudantes atletas que viram como nós empreendedores ou empresários de sucesso nos Estados Unidos. Sim. Tipo, quais é que são as possibilidades de uma pessoa uma vez que ela passa por essa experiência e se forma? Primeiro que assim, uma coisa que eu percebi muito com o meu crescimento pessoal é que um atleta, uma pessoa que pratica atividade esportiva a esse nível competitivo como nós, você desenvolve várias habilidades. Então, questão de liderança desenvolve muito, trabalho em equipe, persistência, determinação, disciplina. Tudo isso o esporte trabalha muito. Então, é algo que já engrandece a pessoa como experiência própria. Você pode sim, se você se destaca nas ligas universitárias, se você tem bons números, bons gols, assistências, você pode ser draftado, né, que é uma chamada tipo uma peneira, onde os melhores são selecionados para fazer parte da MLS, que é a Liga Profissional Americana. Não é comum, tá? Então, assim, para deixar claro, não querendo desanimar ninguém, mas tem que ser real. São muitas universidades, são centenas de universidades nos Estados Unidos e apenas poucos atletas dessas melhores universidades são recrutados para fazer parte do time profissional. Mas é real, existe sim, acontece. Nós temos casos de pessoas que a gente conhece que foram. E você jogando na Liga Americana também tem uma porta para ir para outros lugares, para outros continentes também. Com certeza. Caso você não dê continuidade no esporte,
como nós, por exemplo, decidimos ser empreendedores, né? Então a gente enxergou um nicho, né? A questão do intercâmbio foi algo que a gente viu na nossa experiência, que a gente trouxe para o Brasil, né? Como a gente pode usar isso a nosso favor. E várias outras pessoas também vão para os Estados Unidos, têm ideias de negócio, sonhos também. Então aproveita aquela experiência para criar um negócio, para empreender. Ou caso também não queira empreender, você com diploma americano, se você volta para o Brasil, você volta com um diploma renomado, prestigiado. Se você permanece lá, você já praticamente sai da faculdade com algum emprego, né, que vai te pagar bem. Uma vez que a pessoa se forma na faculdade lá, tem 1 ano de autorização de trabalho. Então, qualquer pessoa, desde que aplique para essa autorização, pode ficar 1 ano trabalhando lá, sai ganhando um salário de $60.000 por ano, que é uma coisa completamente inédita aqui no Brasil. Então é uma oportunidade foda em todos os sentidos. Foi a melhor oportunidade das nossas vidas, claramente. Sim, com certeza. Tudo começou lá. Tudo começou lá. Um divisor de águas brutal. E acho que a pessoa que está ouvindo tem uma noção assim, alguma coisa que tu queres falar. Eu quero te perguntar também, pensando para trás, assim, no teu intercâmbio, qual é que foi talvez a melhor lembrança ou mais importante ou o maior aprendizado que tu carregas para a tua vida hoje? E também se tu quiseres acrescentar algo para terminar este papo, o que é que tu dirias a uma pessoa que quer fazer essa experiência? Isto seria uma pessoa talvez dos 17 aos 26 anos, mais ou menos, que tem a oportunidade de fazer isto. O bom é que nos Estados Unidos lá você pode ser jogador até mais velho, né, com 22, 23, 24, 25, até as 26 é a data limite assim, para ser um estudante atleta universitário. Como eu falei, eu tenho muitos aprendizados incríveis assim, por essa experiência, né? Mas eu acho que principalmente a questão que mais eu senti durante minha preparação foi aquilo de você ser persistente, sabe? Você ser persistente todos os dias. Isso é uma qualidade que você tem que levar para a vida. Então, essa experiência em si, como ela envolve várias esferas, não só futebol, mas você ser persistente no inglês, ser persistente fisicamente, persistente no acadêmico, tudo isso faz com que você realmente se torne a sua melhor versão. Então, essa busca por se tornar a sua melhor versão é que abre para o autoconhecimento, é que abre para o desenvolvimento pessoal, que é algo que, meio que abre portas para a vida toda, sabe? Então acho que esse foi o meu aprendizado, foi ter despertado essa vontade de me lapidar, de me melhorar para ser minha melhor versão. Sim, e para uma pessoa que está ouvindo isto e está super interessada em ter uma experiência semelhante, rapidamente assim, qual é que seria um passo a passo para a pessoa chegar até os Estados Unidos? Boa. Então, estudar e jogar com bolsas? De forma direta, assim, os treinadores americanos, eles recrutam estudantes atletas do mundo inteiro, né, através de bolsas. Eles recrutam pessoas que ele considera que seriam bolsas para o time dele. Então se você tem um vídeo com highlights, né, com melhores momentos, jogando futebol, mostrando um pouco do seu desempenho, chutes, gols, assistência. Você edita esse vídeo e aí você pode ir no Google mesmo, você pesquisa universidades lá dos Estados Unidos, colleges, e aí você vê na parte dos atletas, soccer, e aí você vai no e-mail do treinador, que vai ter lá o contato dele, e você mesmo pode fazer um e-mail em inglês, colocar o link do seu vídeo e mandar para dezenas, centenas de treinadores. Eventualmente um ou outro vai acabar respondendo, né? A depender do seu vídeo, a depender de como você vai falar, se apresentar para ele. E aí vão oferecer as bolsas, né? Então aí você vai ter o processo de negociação da bolsa, para saber quanto que o treinador pode te oferecer, vai ver se é condizente com a sua realidade financeira, e aí o próximo passo é fazer a matrícula na faculdade, que aí vem a application, que é um processo um pouco mais burocrático, que envolve um pouco mais de atenção aos detalhes, documentos, que se tiver o suporte de uma empresa, de alguém que já fez, é o ideal, mas se não, dá para fazer por conta própria, mas é um desafio. Terminando essa parte burocrática, conseguindo o seu visto de estudante, você embarca para sua experiência, né? E aí você vai viver tudo isso que a gente falou. Uhum. Então nós trabalhamos com isso. Então primeiro seria fazer um vídeo, massa, começar a contactar treinadores, mostrando o vídeo. O treinador interessa-se ou não, oferece uma bolsa ou não. A pessoa começa a ver as opções de universidade que tem e quando seria o orçamento. Exato. Aí escolhe uma universidade, faz a matrícula na universidade. Isso. A universidade vai enviar um documento para a pessoa tirar o visto. A pessoa consegue tirar o visto e embarca para os Estados Unidos. Compra a passagem e embarca. Exato. Claro que isso é um processo longo, um processo que envolve às vezes 6 meses, 1 ano, mas esse é o passo a passo. Passo a passo, para a pessoa ter claro. Mais alguma coisa que tu queres falar sobre a experiência? Não, é só uma experiência incrível. Eu e o Diogo, a gente teve as maiores experiências da nossa vida lá. Então foi uma amizade que se formou dentro de campo, mas aí se levou para a vida. Então se você está pensando nisso, né? Se você está sentindo que aqui no Brasil não tem muita perspectiva, nos Estados Unidos está crescendo muito esse tipo de intercâmbio, então vá, corra atrás, busque informação, se prepare muito fisicamente e mentalmente, porque vale muito a pena no final.